esse momento, essa Escola de Maria, já com a invocação da Santíssima Trindade, pedindo as bênçãos de Deus sobre nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos ficar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu acabei de dizer agora há pouco, nós estamos, acho que na 7ª Escola de Maria, acredito que é mais ou menos essa formação, e hoje nós vamos falar de novo, voltar para falar sobre a Virgem Maria, e depois a gente vai levando para as outras formações que estão por vir pela frente. Então, hoje nós vamos pegar vamos meditar sobre alguns versículos bíblicos, e vamos pegar, então, para nos paramentar, para poder a gente começar essa meditação, o capítulo 19 do livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19 do livro de Apocalipse. Capítulo 11, versos 19 do livro de Apocalipse. A palavra diz assim: abriu-se o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraivada. Então, a partir desse texto bíblico, a gente vai fazer uma meditação para a gente compreender o contexto da Arca da Aliança. E vamos provar que Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança, e isso provar não só falar da boca para fora, mas provar com fundamentos. E é a partir daí que a gente vai, então, ter que voltar para o livro de... A gente vai ter que voltar para o livro de Reis. Desculpa, Reis, não, Samuel. Para que a gente possa entender esse contexto. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, Osá estendeu a mão para a arca e o Senhor, a arca do Senhor, e susteve-se, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Osá, feriu Deus por causa da sua imprudência, e Osá morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Davi contristou-se por ter Deus feito essa brecha, ferindo Osá. Por isso chamou aquele lugar de Feres Osá, o nome que traz ainda hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como entrará a arca do Senhor na minha casa? E não quis deixá-la entrar em sua casa, na cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Odebe-Edom, natural de Gate, e ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Odebe-Edom, de Gate. E o Senhor abençoou com toda a sua família. E foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Odebe-Edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então Davi e fez-la transportar da casa de Odebe-Edom para a cidade de Davi, em meio às grandes regozijos. Então aqui nós vamos começar então a fazer uma explicação. O que é a Arca da Aliança? Eu poderia pegar um outro texto que está no livro de Êxodo, capítulo 25, que vai falar sobre essa arca, que vai citar que ali Deus manda fazer uma arca de madeira de acácia, recoberta de ouro, por dentro e por fora, de ouro batido, vai mandar fazer 2 querubins, colocar sobre a arca, vai mandar fazer 2 argolas, 4 argolas de bronze e recobrir de ouro para colocar dos lados da arca, para que pudesse fazer um bastão de madeira de acácia também, para que pudesse passar por aqueles anéis, para que as pessoas pudessem carregar sobre os ombros, os levíticos, a arca.
Porque só quem podia tocar na Arca da Aliança eram os levíticos. Só os levíticos podiam tocar na Arca da Aliança. Qualquer outra pessoa que tocasse na Arca da Aliança morria. Um anjo do Senhor, os querubins de cima da arca, imediatamente feririam aquela pessoa e ela morreria. Então, assim, Deus mandou fazer 2 querubins de madeira de acácia, mandou recobrir de ouro batido e colocou sobre as tampas da arca. E naquele aspecto ali, naquele momento, então, aquela caixa, então Deus mandou colocar o seu testemunho. Por isso que é a arca do testemunho, a arca da aliança, né? A sua aliança. E qual é o símbolo da aliança que Deus fez com os homens? Lá no Antigo Testamento, no Monte Sinai. O símbolo da aliança são as 2 tábuas de pedra, que a gente falou na semana passada, ou semana retrasada, não me lembro, na semana retrasada, sobre as 2 tábuas que foi feita, que era escrita de Deus, depois foi quebrada e foi refeita por Moisés. Então, essas 2 tábuas do testamento foi colocado dentro da Arca da Aliança. E aquela arca era o que havia de mais sagrado, dentro do povo entre o povo de Israel, era o testemunho, era as tábuas. E com consequência natural, por elas estarem dentro da arca, a arca se tornava tão importante quanto as tábuas, que nenhuma pessoa que não fosse autorizada não podia tocar, que era ferida de morte imediatamente. Então é nessa lógica que a gente vai compreender que, a partir daí, então, em uma das batalhas que eles levavam a arca, os filisteus tomaram a arca. E aí o Senhor feriu o país, a cidade, lá, os filisteus, o povo dos filisteus, com toda a sorte de flagelo. E eles não conseguindo colocar a arca dentro da Arca da Aliança, da arca de madeira de acácia, ainda a arca lá do Antigo Testamento, colocaram a arca dentro do templo de Dagon. Quando foi pela manhã, os querubins cortaram a cabeça de Dagon, a cabeça do falso deus dele estava no chão, com a cabeça cortada. Aí não aguentaram, tiraram a arca de lá e, quando contaram na cidade, Deus feriu os homens da cidade com úlceras, com tumores, com tudo quanto foi coisa. Aí não tiveram outro jeito, tiveram que devolver a arca, fazendo oferendas de ouro, e trouxeram, deixaram numa região montanhosa. Davi foi buscar essa arca, a Arca da Aliança, e no retorno de lá, quando Davi vem para chegar já na região, ele está na região montanhosa, então acontece que um dos bois lá, dos animais que iam puxando a arca sobre o carro, e então ele vacila e a arca tomba. Quando a arca tomba, ele vai sustentar a arca com a sua mão, um dos soldados, um dos israelitas, que é essa pessoa que é citada aqui. É isso que vai ser contado aqui agora. Quando chegaram à eira de Nacon, Osá estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve ela. Quando ele estendeu a mão, que ele tocou nela, o anjo feriu de morte. Foi o que a gente acabou de ler agora há pouco aqui. Então foi assim. Davi teve medo de levar a arca para sua casa, para Jerusalém. Então ele pega, então, entrega a arca para essa pessoa chamada de Oded-Edom de Gate, que era uma pessoa que morava ali naquela região, nas regiões montanhosas, e Davi, por medo de levar a arca para a sua casa, então entregou para essa pessoa, que era uma levítico, tá? Então ele vai levar a arca para essa região montanhosa de Israel. E aí vai dizer aqui embaixo, é isso que diz aqui, eis que quis deixá-la entrar na sua casa, na cidade de Davi, mandou levá-la para a casa de Oded-Edom, natural de Gade, e ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Oded-Edom. Então, depois dos 3 meses, Davi viu que a arca abençoou, a arca da aliança abençoou a casa de Oded-Edom. Então, aí foi que ele mandou buscar a arca e veio com cânticos e justos. E a cada 6 passos que eles davam na frente da arca, então era feito o sacrifício de um animal a Deus. A cada 6 passos que eles davam, era sacrificado um animal a Deus. Assim eles trouxeram a arca até Jerusalém, que aí tem aquela passagem até em que Davi vem dançando na frente da arca, sabe, ali, louvando a Deus e dançando ali, que até a esposa dele, Micael, acho que é assim, Mical, vai ficar escandalizada e vai falar mal dele lá no livro dos reis. Acho que é Samuel, primeiro reis. Então, assim, a gente vai ter, então, esse fato específico. E por que eu estou falando desse fato específico? Porque para você compreender quem é a Virgem Maria, você tem que entender o que é a tábua do testamento, o que é o símbolo da aliança que Deus fez com os homens. Para você entender quem é a nova arca da aliança. Quem é a nova arca da aliança? Então, a gente vai entender isso a partir da passagem que está... A partir da passagem que está
no livro de Lucas, a gente vai compreender o fato, porque é aquilo que eu explico para vocês há algum tempo, que tudo que tem no Antigo Testamento, ele precisa uma figura do que vai acontecer no Novo. Tudo que aconteceu no Velho tem que ter ali no Novo com perfeição, porque senão não existe, porque o Antigo Testamento, ele é figurado, ele é uma figura daquilo que vai vir no Novo, com perfeição. É uma figura imperfeita, é claro. Claro que comparar uma Arca da Aliança de madeira de acácia com a Virgem Maria é só mesmo porque Deus permitiu assim, porque é só um símbolo, né, de perfeição, mas não chega aos pés da perfeição que é a Virgem Maria. Mas a gente vai já compreender e vai entendendo esses mistérios. E a Arca da Aliança, onde ela está agora? Só para a gente entender, eu vou já chegar em Lucas lá para a gente ler, para comparar com o que aconteceu aqui. Então, onde está a Arca da Aliança agora? Eu vi um documentário um tempo atrás, acho que é numa dessas TV protestantes que tem aí, acho que não se me engano é a Record, porque eles estavam procurando a Arca da Aliança aí no mundo fora. Aí foram que disseram que quando o rei Salomão encontrou a viúva de Sabá, acho que é assim o nome, e ele se apaixonou por ela, eles encontraram lá nesse documentário, tá? E entregaram a Arca da Aliança para ela, e ela levou a Arca da Aliança para uma região aí das montanhas aí de algum lugar desses países aí do africanos, dessa região aí. E aí eu vi o pessoal, os repórteres lá dessa tal TV, procurando a Arca da Aliança no meio desse mundo lá, procurando nesses mosteiros, tentando saber onde é que estava. Eles estão tudo procurando, né? Eles estão procurando porque na Bíblia dos protestantes, essa Bíblia falsa que eles inventaram, que eles criaram da cabeça deles aí, tirando os livros, modificando muitas coisas, eles tiram o livro de Macabeus, 1º e 2º Macabeus da Bíblia deles, o que não está na Bíblia Católica. Eles tiram 7 livros. E daí, então, aí eles não vão ter acesso a uma passagem que está relatada no 2º livro de Macabeus. Por isso eles não sabem a Arca da Aliança. Se eles tivessem os livros, eles saberiam onde é que está. Por isso a gente vai pegar uma outra passagem bíblica antes de ir para Lucas, tá? Só para a gente... que está no livro de Macabeus, 2º Macabeus, que vai relatar sobre o que Jeremias escreveu relacionado a essa questão da Arca da Aliança. Então é 2ª Macabeus, capítulo 2, no versículo 2, versículo 1. Vou pegar do 1 para ficar melhor para a gente entender. Diz assim: achava-se escrito, 2ª Macabeus 2:1. Capítulo 2, versículo 1. Às vezes eu confundo, eu estou falando aqui, eu falo versículo, é capítulo 1, né? Mas é versículo, tá, pessoal? É confusão na hora de falar mesmo aqui. Capítulo 2 e versos 1, né? 1 em diante. Até acho que até o 6 ou 7, até o 6. Diz assim: achava-se escrito nos documentos relativos ao profeta Jeremias que foi ele quem ordenou os cativos tomar o fogo, como se acaba de contar, e que o profeta, dando-lhe um exemplar da lei, recomendou-lhes não esquecerem os mandamentos do Senhor e não se deixarem seduzir à vista dos ídolos de ouro, de prata e dos ornamentos dos quais estavam ornados. Conjurou-os, entre outros avisos, a não afastarem-se da lei, a lei do seu coração. O escrito menciona também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando se dirigisse à montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus, e no momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada, e alguns daqueles que haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-la. Quando Jeremias soube, repreendeu e disse-lhes que este lugar fique desconhecido até que Deus reúna o seu povo e use com ele de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele encerra, e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu no templo de Moisés. Então aqui nós vamos compreender a segunda parte dessa primeira parte do Antigo Testamento. Onde está a Arca da Aliança que aquele povo lá dessa televisão estava procurando?
lá quando Jeremias... Por que Jeremias ficou em Jerusalém? Vou explicar um pouquinho essas coisas para vocês. Jeremias era o profeta que profetizou no tempo ali do exílio, já no final antes do exílio, já na destruição de Jerusalém e depois do exílio. Então, nesse período em que ele vai profetizar, o povo, ele profetiza que Deus mandou ele profetizar, que era para o povo se entregar ao rei da Babilônia. Se o rei se entregasse ao rei da Babilônia, o rei de Israel, então ele não seria deportado. Mas se o rei não se entregasse, então ele seria. Então o rei pegou e mandou prender Jeremias, perseguiu, depois prendeu, colocou numa cisterna. Só que o rei da Babilônia ficou sabendo que Jeremias era aquele que profetizava a favor do rei, dizendo: se entregue ao rei da Babilônia porque Deus mandou. Só que o povo era orgulhoso, não queria obedecer a Deus, e por isso foram para o exílio. A partir desse entendimento é que quando o rei Nabucodonosor ele invade Jerusalém e toma lá a cidade, ele vai mandar: cadê o profeta que estava preso? Solta ele aí, deixa ele ficar aí na terra. Aí Jeremias teve livre acesso na cidade de Jerusalém. Jeremias foi até a Arca da Aliança, pegou a Arca da Aliança, o fogo sagrado e o altar dos perfumes, o tabernáculo, o altar de perfumes, e levou com um grupo de pessoas que ficaram ali, mais simples, e foram até a montanha de onde Moisés morre, né, que ele vê a Terra Santa, era a entrada ali antes do Rio Jordão. E aí, então, nesse monte, ele vai pegar a Arca da Aliança e quando ele chega lá no pé da montanha, abre uma caverna enorme para ele. Então ele vai entrar nessa caverna e vai colocar lá dentro dessa caverna a Arca da Aliança, aquela arca de madeira de acácia, cheia de ouro, e colocou lá dentro aquele símbolo ali da aliança. E ali, então, quando ele fechou-se a porta, e não se achava mais ali, não estava mais ali a entrada, as pessoas foram lá, e Jeremias então vai dizer que ela fique assim lacrada até que Deus até que Deus reúna, até que Deus reunisse o seu povo e usasse de misericórdia para com ele. Então revelará o Senhor de novamente a sua arca. Então, o que acontece? A partir daí, nós vamos entendendo, então, que essa arca não está mais visível aos homens. Por isso que ela está desaparecida, porque Deus fechou ela dentro da caverna. E ela não vai aparecer mais, aquela lá não. Vai aparecer a verdadeira, que é o que eu vou explicar para vocês. E aí, para isso, a gente vai para a passagem de Lucas, para a gente já começar a compreender quem é essa Arca da Aliança. Para a gente chegar naquela primeira passagem que eu li no livro de Apocalipse, para a gente encerrar nosso momento de pregação, de formação. Então, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, capítulo 1 do livro de Lucas, do livro de Lucas, vai dizer assim, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. Logo depois da anunciação do anjo, o anjo chega, anuncia a Virgem Maria, depois dessa anunciação, diz que ela vai ficar grávida e tal, e diz: eis aqui a serva do Senhor. Quando Nossa Senhora diz assim: eis aqui a serva do Senhor, o Senhor já cobriu ela com a sua sombra e ela já está grávida, tá? Ela já tem um Jesus no seu ventre. Aí continua a passagem, capítulo 1, versículo 39, diz assim: naquele dia Maria levantou-se e foi às pressas à montanha, as montanhas de Israel, né? Em uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas a Isabel ouviu a sua saudação de Maria, e as crianças estremeceram no seu ventre, no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, de onde vem a honra da mãe do meu Senhor vir me visitar. Pois, assim que a voz da sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu em meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Aí Nossa Senhora acaba nesse momento ali, ela vai ficar ali rejubilosa de toda a confirmação que ela, quando o anjo diz, né, até a sua prima, que está no 6º mês da sua gravidez, depois Nossa Senhora vai às pressas, não que ela precisasse de confirmação, mas o anjo falou, ela precisava ir lá para prestar sua caridade para sua prima Isabel. Então agora essa nova, o que é a Arca da Aliança? A antiga. Para que ela foi criada? Para que ela foi feita? Para ela ser para ficar depositado nela ali as tábuas da aliança. E o que é as tábuas da aliança? Aquelas 2 tábuas da lei de Deus. É o símbolo da aliança que Deus fez com os homens. Então esse é o símbolo da aliança do passado, do Monte Sinai. E quem é o símbolo da nova e eterna aliança que foi feito no Novo Testamento? É Jesus. Ele é a lei de Deus, ele é a tábua do Evangelho, ele é a tábua da lei, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus também
ele, além de ser a tábua, ele é o símbolo. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ele é a aliança, ele é o símbolo da aliança, e essa tábua da aliança, esse símbolo da aliança de Deus com os homens, vai ficar depositado durante 9 meses no ventre de quem? Da Virgem Maria. E se a arca era para que a tábua do mandamento ficasse dentro, e por isso aquela arca, a Virgem Maria é a mesma coisa. A Virgem Maria é a nova arca da aliança, aquela que recebe o testemunho de Deus com os homens, que recebe a tábua da lei, que recebe Jesus no seu ventre. Que o próprio São Luís vai dizer que ela foi o paraíso terrestre, né? Assim como Adão, que também é a figura de Jesus, o Adão ficou no paraíso para depois ser expulso para esse mundo, assim Jesus ficou no paraíso do ventre da Virgem Maria, depois que ele veio para esse mundo. É interessante essas figuras. Então, a partir daí, a nova arca da aliança, não mais aquela arca de madeira de acácia, mas agora a verdadeira, né? A verdadeira arca da aliança. E por que que a Nossa Senhora vai para as montanhas de Israel? Porque assim como lá na passagem que eu expliquei para vocês no início, a arca da aliança ela ficou nas montanhas por 3 meses, nas montanhas de Israel. E só depois ela volta para a sua casa. E esse é o simbolismo do que diz aqui. Então, Nossa Senhora foi às pressas para as montanhas de Israel e foi para a casa de Zacarias e de Isabel. E aí Nossa Senhora vai cantar, então, Magnífica. Quando ela ouve as palavras lá, tudo ali se concretiza. Desculpa. E assim, ela vai cantar o Magníficas. O Magnífica, que é uma oração que ela me ensinou, não me ensinou a fazer, mas me ensinou que com ela eu poderia expulsar um demônio. E assim eu uso ela, desde quando ela me falou isso, eu uso ela em todas as vezes que a gente vai ter um combate espiritual, e é uma grande arma, já expulsei vários demônios com essa oração, tá? Pra vocês saberem. Então Nossa Senhora disse, aí Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço e desconcertou o coração dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mão vazia os ricos e acolheu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. Então aqui é esse simbolismo dessa passagem que vai acontecer lá no Antigo Testamento, quando a Arca da Aliança teve que passar 3 meses nas montanhas de Israel, fora da casa real. E assim a Virgem Maria também vai passar os 3 meses na montanha visitando a sua prima Santa Isabel. E é por isso que quando a gente compreende todo esse sentido, todo esse entendimento do que é a Arca da Aliança, de como ela é maravilhosa, a gente tem que entender e como ela abençoa aqueles que o carregam, aqueles que a portam, aqueles que a têm. Então é por isso que a gente usa as imagens de Nossa Senhora, porque é a imagem da arca, é a Arca da Aliança que está aqui no meio de nós. Se eu não me engano, é no terceiro concílio de Nicéia, se eu não me engano, que foi determinado que tudo que se faz diante de uma imagem não se faz diante da imagem, mas se faz diante do protótipo original. Então, tudo que você vai ali se prostra diante de uma imagem de Nossa Senhora, você não faz diante dessa imagem em si, mas é diante da própria Virgem Maria. É por isso que a igreja tem essas imagens como um princípio tão profundo, tão santo, dos ícones da igreja e das imagens santas católicas. Então, é a partir daí que a gente vai entendendo, então, que quando Nossa Senhora está na nossa casa, não só na figura da imagem, mas na figura do rosário, na figura da devoção, do nosso amor, da presença viva ali dela, não viva porque ela está presente em carne e osso, mas viva porque ela está em nós e vive com nós e convive com nós em toda a nossa vida. Então a gente vai ver o que nós estamos fazendo diante dessa senhora. Por isso que o próprio João disse, né? Tem uma outra formação que a gente vai falar sobre ela mais na frente, e quando o Senhor entrega ela para Jesus, para João, como uma figura do homem, né? Uma figura de todos os homens, com a figura da igreja. Eis aí a tua mãe. E às vezes é nossa mãe, mas a gente não quer levar ela para nossa casa. É nossa mãe, mas a gente não quer obedecer. É nossa mãe, mas a gente não quer estar com ela presente no dia a dia. É nossa mãe, mas a gente não quer ser um testemunho para ela, diante dela ali, junto com ela.
sabe? Então é nossa mãe, mas temos que obedecer a ela. Temos que fazer o que a nossa mãe manda. E o que é que ela diz em Fátima? Ela diz duas coisas que Lúcia sempre diz, eu repito isso, né, que Lúcia diz. Ela pede duas coisas: reza o Santo Rosário e te consagra o meu Imaculado Coração. Os pedidos da Virgem Maria, os principais ali, né? E esses dois pedidos são os dois remédios da humanidade. E é por isso que os apóstolos dos últimos tempos, eles vão ter que estar muito bem apegados a ela, como diz São Luís. Muito bem apegado à Virgem Maria. Tem que estar junto com ela. Nós temos que estar, mas temos que estar com a Arca da Aliança. Nós temos que andar com o povo. Por isso que a gente faz um cerco chamado Cerco de Jericó, que é uma coisa que, não sei se isso apareceu do modernismo, não sei se foi que saiu, mas não foi assim que a gente recebeu isso. Quando a gente soube disso, foi uma irmã que teve uma revelação dentro da igreja, e um tempo lá no início, e ela perguntou para mim o que era isso. E ela perguntou para mim se eu entendia alguma coisa sobre isso, sobre alguma coisa sobre Jericó. E aí eu fui procurar entender, perguntei qual era o discernimento do que a irmã tinha visto em visão. Então, aí eu recebi esse direcionamento sobre o que é um cerco de Jericó. O cerco de Jericó, que a gente costuma fazer, é um processo de oração para algumas causas específicas. A gente reza 7 rosários durante 6 dias, 6 rosários durante 6 dias, um por dia específico, não diário, um outro, 6 dias, e no 7º dia a gente reza 7 rosários por aquela causa, aquilo que o povo de Israel fez com a Arca da Aliança em torno da muralha de Jericó. Eles foram dias, deram uma volta, no 2º dia, no 3º dia, no 4º dia, no 7º dia eles deram 7 voltas, depois eles pediram e o muro caiu, e a muralha caiu. E é por isso que a gente tem isso como uma prática nossa. Não sei se isso o modernismo inventaram, não sei se foi que saiu isso, mas foi assim que a gente recebeu, não por uma imitação de alguém ou por alguém que fez, a gente não sabia no início, e foi assim, a irmã teve essa palavra, a gente teve discernimento, encontramos fundamento, conseguimos ligar uma coisa com a outra e pronto. Para mim é católico. Então, assim, a gente vai compreendendo todas as coisas que a gente faz, tem os fundamentos. Porque se não tiver fundamento, a gente acaba não tendo como fazer aquilo. Então, é assim que a gente vai, então, compreender os mistérios. Se Nossa Senhora é a Arca da Aliança, e por isso que dizem assim, Deus vai mostrar ela quando ele reuniu o seu povo e agir de misericórdia com ele. E quando foi que ele fez isso? Quando Jesus veio ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo, foi que ele reuniu o seu povo e agiu de misericórdia com ele. E é por isso que volta de novo. E quando é que Jesus chega no mundo? No Ave Maria. São os fundamentos de todas as coisas, né? Todas as coisas do Novo Testamento são fundamentadas sobre a Ave Maria, sobre a anunciação do anjo, até a nossa fé. Devo falar uma dessas formações, devo falar um pouco sobre essa questão da fé católica, os fundamentos dela, todos esses princípios. Então é daí que a gente vai compreendendo isso, né? Que aí é por esses motivos é que a Virgem Maria é a nova Arca da Aliança. E assim, então, quando a gente chega no livro de Apocalipse, na passagem que eu citava ainda agora para vocês, que vai dizer assim. E vai dizer assim, capítulo 11, versículo 19 do livro de Apocalipse. E abriu o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo a arca do seu testamento, a arca da aliança. E houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e forte saraivada. Então, entendendo isso aqui, outro dia eu vou fazer uma pregação para vocês sobre o sinal de Jesus, o sinal da vinda de Jesus. Quem é o sinal que vai aparecer no céu da vinda de Jesus? Eu vou fazer uma pregação para vocês sobre isso, sobre a Virgem Maria. E assim, então, é que a gente vai compreender dessa passagem. Então, quem é a nova Arca da Aliança? O que foi que João, o apóstolo do amor, o que foi que João, aquele que era mais próximo, que foi digno de receber a Virgem Maria na sua casa, o que foi que João viu quando ele teve a visão aqui já na glória? Então apareceu o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Quem foi que ele viu? Ele viu de novo a Virgem Maria. Como quase todo o Apocalipse, ele vai ver ela. Né? Vamos começar a pregar essas passagens mais para frente, mais coisas do Apocalipse, até o Apocalipse 21. Então, ele vai ver então a Virgem Maria. Ele abriu o seu templo de Deus no céu e ele viu no seu templo a arca do seu testamento. Ele viu a Virgem Maria no céu, no templo de Deus. E alguém pode dizer, ela não está. E eu posso provar que ela está. Eu posso pegar lá o livro de Salmos, que não é o objetivo dessa pregação, não é falar dessa passagem agora, mas eu posso pegar lá o livro de Salmos 44 e provar que Nossa Senhora está à direita de Deus no céu. Então é por isso que isso é a passagem que a igreja usa na Assunção, tá? Então é por isso que a gente precisa compreender esses mistérios para a gente entender essa verdade. E é por isso que na mesma visão, quando ele vai dizer aqui, abriu-se o templo de Deus no céu, apareceu no seu templo a arca do seu testamento, houve relâmpago, vozes e trovões.
Outro dia eu vou explicar para vocês sobre a questão dos trovões. O que foi que João selou no capítulo 10 na voz dos 7 trovões. Vou explicar para vocês por que os trovões estão em todo canto aqui e eles estão selados, eles não aparece a voz dele e o que é que eles falam. Outro dia a gente fala sobre isso. Então, apareceu-se, a continuação do versículo 11 e 19. Abriu-se o templo de Deus no céu, apareceu no seu templo a arca do seu testamento, houve relâmpago, vozes e trovões, terremotos e forte saraivada. Aí 12:1, e apareceu um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem é ela? A Virgem Maria. Deu para vocês entenderem? Então é essa arca da aliança que vai aparecer no céu, é a Virgem Maria. Os protestantes estão procurando a arca aí para lado da África, do lado do Japão, sabe por que eles estão andando atrás dela? Quando na verdade a arca da aliança, ela está no céu, da direita de Deus, na mão direita do Pai. Como eu vou falar para vocês em outra passagem sobre o livro, sobre quem é o livro que está selado lá na mão de Deus. Então assim a gente precisa compreender os mistérios, compreender a verdade sobre ela, compreender que a Virgem Maria não é mais uma mulherzinha qualquer por aí, não. Ela é a rainha, ela é a senhora, e a ela foi dada a batalha. A ela foi dada a ser adversária do inimigo. O inimigo pode vencer Deus cara a cara, pode peitar Deus. Jesus já julgou e condenou ele, está lá no capítulo 16 de João. Jesus condenou, está julgado e condenado por Cristo. Mas a quem Deus deu a graça de combater o inimigo nesse tempo de trevas, nesse mundo de escuridão aqui? É por isso que a lua, ela brilha de noite. Por isso que São Paulo vai chamar esse mundo de trevas. Porque essa lua que brilha de noite é a Virgem Maria, que vai acompanhar a igreja durante todos esses períodos, até a batalha final. Por fim, o Imaculado Coração triunfará. E é por isso que no tempo final ela convoca os apóstolos dos últimos tempos para entrar na batalha com ela. Mas quem são os apóstolos? Não sei aqueles, como São Luís diz, que serão apegados a ela, viverão dos seus ensinamentos, dos seus favores, recorrerão a ela em tudo. É isso. Por isso nós somos eles. Por isso nós estamos se preparando para que a gente tenha um conhecimento bem profundo, para que a gente não tenha dúvida sobre ela, para que a gente saiba a quem recorrer, saber que ela é intercessora, que ela é Senhora de todas as graças, que a ela tem a graça. E é por isso que outro dia eu vou pregar para vocês também, por que São José não tocou nela? Porque se aquele homem tocou naquela arca antiga lá, aquele homem lá, o Osais, o que eu li agora há pouco lá, que eu não lembro o nome dele, tocou na arca, ele morreu. É impossível tocar nela, é impossível macular a Virgem Maria, porque ela, como nova arca da aliança, se tocam nela, os anjos, na mesma hora, ferem ela, ferem qualquer um que ousar. Por isso que São José era um esposo castíssimo, nunca quis, ele mesmo nunca quis. Eu vou explicar isso para vocês, porque na questão, em outras pregações sobre a Imaculada Conceição, eu vou explicar isso para vocês. Então é necessário que a gente compreenda o mistério da Virgem Maria, compreenda quem é ela, recorra a ela com favores, buscando a sua intercessão, buscando os seus favores, recorra a ela em todas as dificuldades, não tenho medo de dizer, Nossa Senhora, eu estou aqui, eu estou precisando da sua ajuda, sabe? Venha para minha casa, esteja aqui dentro, como a arca da aliança estava na casa de Davi, abençoe a minha casa, como foi abençoada aquela casa daquele homem lá nas montanhas, abençoe como foi abençoada a casa de Isabel, quando a senhora foi visitar ela, sabe? Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quem é essa mulher que fala e as pessoas ficam cheias do Espírito Santo, sabe? E as pessoas pensam que Nossa Senhora estava, por exemplo, na questão do Pentecoste, as pessoas pensam que Nossa Senhora estava em Pentecoste para receber o Espírito Santo. Nossa Senhora estava plena do Espírito Santo, transbordando, tinha gerado o Filho de Deus no ventre dela. Não tinha mais onde colocar um copo que está cheio de água, não tem onde tu colocar mais nada. Ela já estava plena e transbordante do Espírito Santo, ela estava lá intercedendo pela igreja, que precisava receber os seus filhos, que estavam ali ainda com medo, inseguros, e ela estava lá intercedendo por eles, para que ele recebesse o seu esposo, o Espírito Santo. Eu vou explicar isso também nessa outra pregação, por que Nossa Senhora é a esposa dele, e por que ele não pode repudiar, por que Deus não pode repudiar Nossa Senhora como esposa, como mãe dos seus filhos. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão desses mistérios, dessas verdades, para que a gente não saia pensando que Nossa Senhora é simplesmente uma imagem, está ali na minha casa, que eu tenho que rezar na frente dela. Não é isso. Nossa Senhora, ela é mãe, ela é senhora, ela é aquela que quer estar presente. Ela não é onisciente, mas por graça do Espírito Santo ela sabe de todos os nossos pedidos. Então é preciso que a gente entenda essas graças e possa recorrer à Virgem Maria como essa arca da aliança. E a arca da aliança estava no templo de Deus, lá no fundo do templo, atrás do véu, no Antigo Testamento. E hoje a arca da aliança está no templo de Deus, mas no céu. E o véu foi rasgado por Jesus. Então nós temos acesso à arca da aliança. Temos acesso à arca da aliança. Ele deu essa arca da aliança como mãe para nós. E é por isso que diz aqui. E abriu o templo de Deus no céu.
e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpago, vozes e trovões. Sabe, irmãos? E por isso eu peço a Deus e o Espírito Santo que nos conduza e nos ensine, que nos mostre a verdade sobre tudo isso e nos dê força para poder nunca desistir dessa luta. Da luta de ser um apóstolo, ser apóstolo dos últimos tempos, nunca foi fácil e nunca vai ser. Por isso que a gente tem aqui 7 anos de perseguições, de batalhas espirituais, de cartas públicas, perseguições nas igrejas, em todo canto. A gente bota um pé aqui num local, numa vila, ou em qualquer área de missão, a gente bota um pé, o pé direito, antes de você botar o esquerdo, já começou a perseguição. Por isso que nós temos que estar preparados para a batalha. Nós temos que estar preparados para uma luta. E a batalha final, eu costumo dizer que a batalha primeira foi a batalha dos anjos. Lá na primeira pregação, eles vão cair, os anjos maus vão cair já na mão dos anjos bons. São Miguel Arcanjo expulsou eles lá de cima para baixo. E eles agora vieram para cá e dos homens, né? Que os demônios desceu para a terra, aí para esse lugar, e estão aqui nos perturbando. E agora é a nossa vez de lutar. Agora a batalha é nossa, vamos ter que agir com muita virtude, como os anjos agiram no céu, naquela grande batalha. Agora a grande batalha é nossa. A grande batalha é a nossa. Mas nós temos que botar como bandeira a Arca da Aliança, a Virgem Maria, que é a mãe, que é a rainha, que é a general. Ela é a general desse exército do Senhor, sabe? E nós somos os soldados da tropa de elite da Virgem Maria. Tropa de elite, homens de coragem, que tem coragem de rezar rosário de 1, 2, 3, e quanto for preciso. Ainda que a gente não reze 3 todo dia, 4 mais, mas se for preciso, a gente reza quanto for preciso, porque a gente tem coragem. E é isso que é ser um apóstolo dos últimos tempos. É ter coragem de dar um testemunho diante do mundo. Quando o mundo diz não é possível, a gente diz é. Não é possível ser santo, a gente diz é. Por isso que São Luís Maria diz que os santos desse tempo vão ser maior do que do tempos antigos. Porque hoje em dia é pornografia para todo canto, hoje em dia é coisa errada para todo canto, hoje em dia é só confusão. E a gente tem que ser santo no meio de tudo isso. Leiam a vida dos santos, olha o que os santos fizeram. É tão bonito ler a história do santo, do São João da Cruz. Foi perseguido, foi preso pelos seus amigos, mas ele foi santo. Você pega Bento foi pro mosteiro, se trancou 3 anos antes de ir pro mosteiro, se trancou 3 anos numa caverna, sofrendo. Você pega Santo Antão, lutando, o combate é todo espiritual. Se nós vivemos pelo Espírito, então nós militamos segundo o Espírito. A nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. E é esse exército que está faltando. Um exército que tenha coragem de lutar no combate espiritual, não no combate físico. Porque no combate físico tem muita gente para lutar. Dá uma arma para cada um e mandar para a guerra, todo mundo vai lá e luta à vontade. Mas e cadê o combate espiritual? Cadê quem está lutando contra os verdadeiros? Quem são os verdadeiros inimigos? Como a gente falou na formação passada. E por isso que eu quero que a gente entenda isso, que aqui a gente não forma gente para lutar na luta física. Aqui a gente está listando gente para lutar na luta espiritual. Aqui é o combate espiritual. Nós vamos encarar os inimigos de Deus de frente. E nessa batalha eles vão perder para nós de novo, porque perderam para os anjos no céu, e perderam para Jesus, perderam para a Virgem Maria, e vão perder para nós que estamos ligados inteiramente à Virgem Maria e a Jesus Cristo. Mas desde que nós tenhamos coragem de empunhar as armas da verdade, sabe? De empunhar aqui o rosário, de pegar a sua cruz, de colocar o seu texto no seu braço. Não tenha medo de estar no braço não texto. Não tenha medo das pessoas verem te criticar, porque vão perseguir, vão falar mal. A gente toma nome de tudo por tipo de palavrão aqui, de perseguições, de calúnia, de informações que não acaba mais. Mas a gente precisa ser forte. A igreja está passando por uma batalha? Tá. Eu não tô aqui me omitindo das batalhas que a igreja trava. Mas como é que a gente vence uma batalha? Sendo santo. Quanto mais santo você vai ser, mais você vence a batalha. Mais você é a igreja católica e maior testemunho você dá. E quanto maior o testemunho, maior a perda do demônio. Porque um santo move uma multidão. Mas será que a gente ainda quer ser santo de verdade? Será que a gente está disposto mesmo a focar no objetivo da salvação e da vida de santidade e dizer, eu não quero ser só um santo de primeira morada, como no castelo interior de Santa Teresa de Ávila. Eu quero ser um santo de 7ª. Não, Carlos, porque isso é um privilégio. Sim. São Francisco de Assis tinha São Domingos de Gusmão, tinha mais uma orelha mais do que nós? Tinha 2 bocas, tinha 3 braços. Ele quer que tinha mais do que nós. É privilégio de Deus. Mas para quem quer, Senhor, despedis e recebereis. Bater e a porta se abre. Deus não deixaria de dar graça para uma pessoa que quisesse ser santo, nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. Deus daria muita graça e daria a condição de você chegar lá. Mas você tem que ter determinado, porque a parte da vontade é sua. A graça ele dá, a vontade você tem que querer. Então, na hora da gente levantar um exército de pessoas santas, de pessoas que têm coragem de pagar o preço, de pessoas que têm coragem de suportar a batalha, de pessoas que têm coragem de lutar, de vencer, de combater, sabe? Ir até o final com a graça de Deus. É isso que nós estamos precisando. Por isso, irmãos, exorto vocês nesse momento, exorto vocês a perseverarem na fé, exorto vocês a perseverarem na oração do rosário,
abraçar com essa arma, chegando Nossa Senhora do Rosário, vou fazer uma formação sobre a batalha de, acho que é Lapanto ou Lapano, acho que é o nome do local lá onde aconteceu a batalha pelo nome. Vou fazer uma pregação na palavra, mas vou falar disso também, para vocês entenderem como a gente vence a batalha também no poder espiritual, ainda que a batalha esteja uma batalha física acontecendo. É necessário que a gente entenda o poder da oração do Rosário e como o Rosário sustentou as batalhas durante toda a história da igreja, no tempo das heresias de domingos, no tempo das cruzadas, e em outros momentos, quando foi o tempo o povo lá, os que é muçulmano, uma coisa desse tipo lá, vieram para atacar a igreja católica, destruíram lá a Santa Sofia, vinham destruir a Roma, entendeu? Como é que a igreja sustentou a batalha? No Rosário, porque tinha gente com coragem de rezar. Porque teve um Papa Santo que viu as pessoas e disse: eu vou botar essas pessoas para rezar. Vamos rezar que nós vamos vencer a batalha. E a mulher, a Nossa Senhora foi lá e fez um milagre. E o milagre acontece quando as pessoas clamam de baixo para o céu. Por isso, não tenho medo de pedir ao Senhor. Não tenho medo de rezar o rosário. Não tenho medo de perseverar na oração. Fiquem firmes. Não desanime. O Senhor diz lá para Josué: sede forte e corajoso, porque eu te introduzirei na terra que eu te prometi. E assim vai nos introduzir na terra prometida também. Mas desde que nós estejamos fortes e corajosos, tenha diante de nós a lei de Deus, a lei da igreja, a lei da verdade de Cristo, a oração que Ele nos deu, a oração que Nossa Senhora nos deu. Tenhamos ela com força, como bandeira, como nosso refúgio, como auxiliadora, como todos os títulos que ela tem. E assim nós vamos vencer essa batalha que nós estamos travando. Por isso, exorto vocês a perseverarem, a não desanimarem e a continuarem firmes. Agradeço desde já de coração a todos que participaram, agradeço os que vão assistir essa live, peço a Deus que essa oração por nós, pela a vinda do Padre, está chegando aí no final do mês, do começo do mês que vem, aqui na nossa região, para celebrar as missas católicas. Então, agradeço a todos vocês, peço que vocês possam nos ajudar com as vossas orações e pedimos as bênçãos de Deus sobre todos nós e sobre todos os que vão nos ouvir. E que Nossa Senhora nos proteja e nos conduza até a vida eterna. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigado, viu? Até Amém. A semana que vem. Muito obrigado mesmo de coração a esse momento, essa Escola de Maria, já com a invocação da Santíssima Trindade, pedindo as bênçãos de Deus sobre nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles